Glória a Deus. Isaías capítulo 40, no versículo 31, a Bíblia diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam nas alturas como as águias, correm e não perdem as suas forças, andam e não se cansam. Por que a Bíblia, ela compara a altura que as águias, elas voam, com a nossa confiança e com a fé que nós devemos ter em Deus? Não somente nesse texto a Bíblia faz essa comparação da confiança em Deus com as águias, mas outros textos também. E eu queria te dizer que a águia, ela é o raro animal que ele tem o poder de sobrevoar sobre as tempestades. Quando os outros pássaros, eles veem as tempestades, eles veem as nuvens de chuva, eles logo procuram uma árvore para se aninhar. Mas as águias, elas têm o poder de subir até as alturas e de ficar em lugares acima das tempestades. E por que as águias, elas têm essa capacidade? Porque Deus deu para elas algumas características que são muito associadas à nossa fé. Então, quando ela vê uma tempestade, ela encara aquela tempestade, ou ela sobe desde já e fica lá acima, ou ela usa as suas asas para essa situação. Então, como ela faz isso? Pode colocar a imagem, da nossa palavra de hoje, e nessa imagem você vê uma águia, essa grande águia, esse bicho admirável feito pelo nosso Deus, com as suas asas abertas. Então Deus fez a águia com uma capacidade sobrenatural. E qual é? Então, quando ela vê uma tempestade e ela não consegue sobrevoar e passar por cima dela, quando ela vê aquelas nuvens, o que ela faz? Ela abre as suas asas e as correntes térmicas ela trava as suas asas. Então essa é uma das características e uma das capacidades que Deus dá para essas águias. Elas travam as asas e elas, através das correntes térmicas, são lançadas lá para cima como um foguete. E quando elas chegam lá acima da tempestade, elas ainda têm mais duas características muito poderosas, porque elas estão lá acima, num lugar onde o oxigênio é muito fino. Então Deus deu para a águia, Deus fez a águia com uma capacidade de suportar pressões, e não somente com essa capacidade de suportar pressões, os seus olhos, existe um óleo que ela, ao estar nessas alturas e a luminosidade do sol, porque quando nós estamos nesse tempo nublado e quando você viaja de avião, você vê o sol lá acima das nuvens. Então, para que ela suporte a luminosidade do sol, também desce um óleo no olho da águia, para que ela possa suportar aquela situação de estando acima das tempestades. Então, queridos, por que eu estou dizendo isso para você? Porque assim como esses segredos que a águia tem, essas características que as águias têm, nós temos segredos bíblicos e que podem nos levar a vencer as tempestades com muita fé. Então você pode vencer as tempestades com fé. Um desses segredos é nós mantermos os nossos olhos no sol da justiça e nós mantermos sempre o nosso coração lavado por esse óleo do Espírito Santo. Mas eu queria dizer para você que é uma realidade que algumas pessoas já enfrentaram, elas estão enfrentando, ou elas ainda enfrentarão tempestades. Pastor, não fala isso. Querido, essa é uma realidade. Toda pessoa, quem aqui já enfrentou uma tempestade? Levanta sua mão, deixa eu ver aqui, se só os pastores, os líderes enfrentam tempestades e tribulações. Existe uma propaganda que muitas vezes é enganosa, vendida, que diz assim: venha para Jesus e todos os seus problemas serão resolvidos. Todos eles serão resolvidos. Mas essa é uma propaganda enganosa. O próprio Senhor Jesus, ele disse: nesse mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós podemos vencer as tempestades, as batalhas que nós temos, as aflições que nós temos, com a nossa fé em Cristo Jesus. O tema da nossa mensagem hoje, essa é a vitória que vence o mundo,
a nossa fé. De forma tão didática, eu coloquei um versículo aí para você decorar mais um versículo. E quando você sobrevier alguma tempestade sobre a sua vida, você já trazer à sua memória esse texto. Mas queremos lê-lo de forma completa. 1 João, capítulo 5, no versículo 4. Você pode me ajudar a ler? Vamos ler juntos esse versículo? Vamos lá? O que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Queridos, é um fato que nós temos o Senhor, como o próprio Senhor Jesus disse: eu venci o mundo. Confiem no amor de Deus. Então nós temos a Deus que nos ajuda a vencer as tempestades e nos ajuda a dar a volta por cima nessas tempestades, superando todos os problemas da nossa vida. Então muitas pessoas, elas estão felizes, elas estão realizadas, alcançando seus objetivos. Elas até foram ensinadas a como alcançar os seus objetivos e estarem nesse lugar de felicidade. Mas uma coisa, infelizmente nós não somos treinados: como passar pelas tribulações, como passar por momentos difíceis. Então muitas pessoas, quando estão enfrentando momentos de crise, elas desmoronam por dentro, emocionalmente elas ficam destruídas, porque elas não sabem o que fazer naquela situação, e elas acabam muitas vezes entrando, colapsando emocionalmente, muitos entrando em depressão, muitas pessoas até mesmo intentando contra a sua própria vida. Mas eu queria dizer para você que tem a sua fé em Jesus, você não precisa agir assim, você não precisa agir dessa forma, intentando contra a sua própria vida. Você tem o Senhor. Então eu gostaria de compartilhar princípios, 3 princípios, que vão funcionar como um norte para nós, de como nós vencermos com fé em momentos de tempestades. Então diga assim comigo: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, o nosso primeiro ponto aqui, o primeiro princípio de como funciona essa fé que vence as tempestades. Em primeiro lugar, ter revelação do amor de Deus por nós. Diga assim comigo: ter revelação do amor de Deus. Coloca a mão no seu peito e fala assim: por mim, eu preciso dessa revelação do amor de Deus. 1 João 4,16, a Bíblia diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Queridos, que tremendo esse texto, que tremenda afirmação do caráter do nosso Deus. Deus, Ele é amor. Você pode dar um glória a Deus por isso? Deus, Ele é amor. Vira para a pessoa que está do seu lado e faça essa afirmação: Deus, Ele é amor. Deus, Ele é amor. E queridos, o que é a fé em Deus? O que é a fé em Deus? A fé em Deus é nós termos essa confiança no amor de Deus. O texto disse aí: nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Nós cremos no amor que Deus tem por você. Creia que você precisa desse amor e crer nesse amor. Então, queridos, quanto mais fé você tem nesse amor de Deus por você, mais fé você tem em Deus, mais fé você tem no Senhor, mais confiança nesse amor que Deus tem por você. E como então você vai crescer na fé com Deus? Como então você vai passar pelas tempestades com fé, vai vencer nas tempestades com fé? Em primeiro lugar, você precisa começar acreditando que Deus ama você, no amor que Deus tem por você. E o Senhor, Ele te ama demais. A Bíblia diz que Ele deu o seu Filho, que Ele a si mesmo se entregou o seu Filho por amor a você. Você é muito amado pelo Senhor. Eu quero declarar essa palavra para o seu coração: você é muito amado por Deus. Mas, queridos, muitas vezes, qual é a nossa tendência quando as tempestades, quando o dia mau, quando o dia da aflição, ele vem? Quando o dia mau, quando a aflição vem, em vez de nós acreditarmos nesse amor eterno, nesse amor infinito de Deus, nós achamos que o Senhor nos abandonou. Nós achamos e nós ficamos chateados, nós ficamos magoados com o Senhor.
alguns até acusam a Deus, alguns até se questionam: Senhor, por que o Senhor está deixando isso acontecer com a minha vida? Que vale é esse? Onde está o Senhor? Por que estou passando por esse momento? Mas eu quero dizer para você algo mais sobre o caráter do nosso Deus. Tiago, capítulo 1, no versículo 13, a Bíblia diz: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele é mesmo ninguém tenta. Então essa palavra aqui, tentação, tentado, ser tentado, é a mesma palavra para provado, para provação. Então entenda uma primeira realidade aqui: Deus não tenta ninguém com mal, Deus não prova ninguém com mal, Deus nos prova com bondade, Deus nos prova para o nosso bem. Isso que nós vamos dar continuidade aqui na palavra. Então a primeira realidade é essa que você deve entender: Deus a ninguém prova com o mal. Tiago 1, 16 e 17, a Bíblia diz: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então é tão interessante ele começar dizendo: não se engane com uma realidade contrária a essa. Não existe mudança nenhuma em nosso Deus, não existe nenhuma variação nenhuma no nosso Deus. Se Deus é amor, Ele permanece sendo um Deus amoroso ontem, hoje e para sempre. Deus, Ele vai permanecer sempre nessa condição. Então o Senhor não muda. Então a nossa tendência é muitas vezes, como eu disse, nós ficarmos magoados com Deus. Mas queridos, o único segredo para nós passarmos as tempestades com fé, superarmos e vencermos as tempestades, é nós acreditarmos nessa realidade, nessa verdade, que Deus, Ele nos ama, que todas as coisas elas estão cooperando para o nosso bem. Olha só o que a Bíblia diz lá em Atos capítulo 10, versículo 38, porque o mesmo caráter que está em Deus, estava sobre Jesus, está sobre Jesus. A Bíblia diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, Ele andou por agora sim, todo mundo que está prestando atenção em mim, agora sim, vamos lá, fazendo o bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então a Bíblia diz que todas as pessoas que estavam doentes, aqui nessa situação, você vê que por onde Jesus passava, Ele estava fazendo o bem, e Ele estava curando a todas as pessoas que estavam doentes, oprimidas pelo diabo, oprimidas pelo Satanás. Então nós vemos aqui que a condição do nosso Senhor é a mesma, o caráter do Senhor permanece o mesmo. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz: Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e para sempre. Então se a condição no passado, por onde Jesus passava, Ele passava fazendo o bem, Ele passava curando as pessoas, essa realidade não mudou. Deus é amor, e ainda hoje Ele continua manifestando a sua bondade. Ele, por onde passa ainda, por onde um cristão, por onde alguém cheio do Espírito Santo passa, deve ministrar amor, deve ministrar vida, deve ministrar bondade. Queridos, é o diabo que muitas vezes oprime com doenças, é o diabo que muitas vezes oprime com algumas circunstâncias que saem do nosso controle, mas Jesus é o mesmo que cura. Se Satanás oprime com doença, nós temos um Deus que nos cura. Ele mesmo diz: eu que vos curo, eu sou a sua cura. Então nosso Senhor, Ele passava por todos os lugares, curando a todos, e esse continua sendo o desejo do nosso Senhor. Então o Senhor, Ele curava. É interessante nós fazermos esse esclarecimento. Então o Senhor, por onde Ele passava, Ele curava pessoas oprimidas por doenças, oprimidas por Satanás, e essas doenças, elas podem ser, diga assim comigo, podem ser resultado direto ou indireto da ação do pecado e de forças malignas operando sobre a vida das pessoas. Então a Bíblia diz
né, a vontade de Deus para nós é que o Senhor, Ele deseja cura, o Senhor deseja a nossa vitória, o Senhor deseja a bênção dEle sobre o seu povo. Então não podemos ficar nesse lugar. Lógico que temos um Deus relacional, que permite que dúvidas sejam respondidas, mas não podemos permanecer nesse lugar onde ficamos acusando o Senhor, porque quando estamos acusando o Senhor, nós estamos afastando de perto de nós o único que tem o poder para solucionar os nossos problemas, o único que pode nos ajudar no meio das tempestades. Então, querido, se aconteceu algum acidente, se aconteceu alguma tragédia, se você de repente tem vivido, querido, Deus não tem culpa nessa situação, Deus não tem nenhuma culpa. Olha só o que a Bíblia diz, Jeremias 29, versículo 11, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Olha os planos que o Senhor tem para você, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar a você esperança e um futuro. Querido, Deus tem planos bons ao seu respeito. Deus não quer causar o seu mal, Deus não quer causar através das circunstâncias maldade, não. Ele é bom, Ele é amor, Ele tem planos bons para você, Ele tem promessas de vida para você. E para nós finalizarmos esse ponto aqui do quanto nós somos amados pelo Senhor, com certeza você, assim como eu, tem filhos. E eu sento na mesa, no café, nas refeições, né, para experienciar esse momento à mesa, que é tão importante como família. E eu fico vendo a bondade do Senhor nessas crianças, né? Eu tenho uma criança de 3, duas crianças de 3, uma de 3 e outra de 6 anos. Eu fico olhando os sorrisos, eu fico olhando as perguntas, eu fico olhando as palavras erradas que eles fazem, as brincadeiras, e eu fico pensando assim, meu Deus, que privilégio o Senhor me deu de gerar filhos, eles são tão lindos, como eu amo, faço qualquer coisa para cuidar deles, para suprir eles. E queridos, quanto mais o nosso Deus, quando olha para mim e para você, que somos filhos amados dEle. Então Deus, Ele te ama, Deus tem um amor sobrenatural por mim e por você. Diga assim comigo, Deus tem um amor sobrenatural por mim. Então, em primeiro lugar, tenha revelação desse amor de Deus, porque quando Satanás vier te tentar com enganos, você vai dizer, eu sou amado pelo Senhor, eu sou amado por Deus. Em segundo lugar, segundo princípio para uma fé que vence as tempestades, ter uma boa atitude, mesmo quando não se está entendendo nada. Não é assim que nós ficamos muitas vezes, de acordo com as tempestades que nós estamos vivendo? Você fica fazendo perguntas, Senhor, não estou entendendo nada, não estou entendendo o porquê dessa prova, não estou entendendo o porquê desse tempo. Mas o desafio para você é, no meio dessa prova, é você ter uma boa atitude. Então, quando as tempestades da vida vêm, essas coisas ruins, quando elas acontecem com você, como eu falei, Deus, Ele não está jogando uma coisa ruim em você, talvez seja o diabo, talvez seja coisas desse mundo decaído, talvez a falhas mesmo, consequências dos nossos próprios pecados. Às vezes nós estamos sofrendo essas retaliações por causa das consequências dos pecados que nós mesmos cometemos, mas Deus nos ama, e no meio dessas provas, o Senhor, Ele é como um professor. Por que o Senhor é como um professor? Ele é muito pedagógico. Deus, Ele tem lições para nos ensinar no meio dessas provas. Então, se de um lado aquela tempestade está vindo, de outro lado o Senhor, o professor, Ele está trazendo lições para nos ensinar nesse momento. E qual deve ser o posicionamento do nosso coração em momentos onde estamos sendo provados? Nós devemos ter quebrantamento, nós devemos ter um coração ensinável, porque Deus, Ele está, através de todos os tratamentos que estamos passando, Ele está querendo nos ensinar lições. Deus está querendo nos ensinar lições. Olha que o Watchman Nee, ele diz sobre esses tratamentos de Deus, sobre entendermos, até mesmo Romanos 8, 28, né? A Bíblia diz em Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Agora eu vou voltar na frase do Watchman Nee. Olha o que o Watchman Nee disse. Ele disse, o sinal de uma pessoa tratada por Deus
é aquela que aprende que nada é por acaso. Nada é por acaso. Deus quer ensinar a ela através de tudo o que acontece. Ai, pastor, eu estou vivendo um momento tão difícil. Deus, Ele está querendo me ensinar uma lição. Sim, Deus, Ele está querendo ensinar sempre algo, de acordo com todas as coisas. Então, nesse texto de Romanos 8, 28, a Bíblia diz que Deus age em todas as coisas. A Bíblia não está dizendo que Deus faz, que Deus é que está fazendo, Deus que está nos afligindo. Não, que Deus age por meio de todas as coisas para nos abençoar. Ele age por meio dessas situações para o nosso crescimento, para as lições que nós vamos aprender para as próximas estações. E eu queria, através de uma história aqui presente em Êxodo, capítulo 15, onde o povo de Deus passou por um tratamento do Senhor, onde o povo de Deus ele enfrentou um grande deserto, até mesmo literal. A Bíblia ela diz lá em Êxodo capítulo 15, no versículo 20 a 21, acompanha a leitura comigo. Então Miriam, a profetisa de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então, por que a Miriam estava tão alegre, tão contente aqui? Porque as promessas de Deus de libertar o povo do Egito haviam acontecido. O mar se abriu, todas aquelas pragas, o Senhor realmente cumpriu as suas promessas. E agora, no deserto, na primeira fase do deserto, eles estão ali celebrando a vitória. E é assim comigo e com você, quando você entrega a vida para Jesus, vive o primeiro amor, se alegra tanto, são tantos milagres, são tantas maravilhas, Deus fazendo. Quando alguém converte na sua casa, você dá glória a Deus, você dá aleluia, você vai numa conferência e volta dali cuspindo fogo, cheio da presença de Deus. Mas são fases que nós passamos, e é importante vivenciar esses momentos, nos alegrar por esses momentos, mas Deus tinha aqui um novo nível, Deus tinha aqui uma nova fase, que o seu povo enfrentasse, uma nova lição para o seu povo aprender. Olha só o versículo 22, o que diz: depois Moisés conduziu Israel, desde o mar vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto, sem encontrar água. Então imagine, 3 dias esse povo, essa grande multidão, eram milhares e milhares de homens, de mulheres, de animais, de crianças. Eu fico pensando se fosse ele junto com as minhas crianças, perguntando para mim: pai, onde tem água para nós bebermos? Nós já estamos há 3 dias fazendo uma viagem, e talvez a minha água ali do meu cântaro, do meu odre, se bem com a reserva ali, olha, nós estamos guardando um pouquinho que não sabemos quando vamos parar. Então esse povo aqui, esses 3 dias, posso até dizer que Deus estava levando eles do deserto para um tempo de jejum, porque esses tempos de jejum são tempos de purificação, são tempos onde o Senhor quer trabalhar profundamente no nosso coração. Mas queridos, por que Deus faz essas coisas? Por que Deus leva esse povo para o deserto e faz com que eles passem sede? Parece uma coisa má, parece uma coisa ruim, Deus provando essas pessoas com maldade, mas eu quero dizer e reafirmar para você, que Deus ele não prova ninguém com mal, Deus nos prova com bondade, Deus nos prova com o seu bem. E nós vamos entender aqui o porquê Deus estava conduzindo esse povo para esse momento aqui de sede, para que realmente lições fossem ensinadas. Então, queridos, essas provas de bem, quando nós não entendemos que Deus está agindo com as suas provas de bem, quando nós não entendemos, pode parecer que nós estamos entendendo que Deus é mau. Pode parecer, e nós ficamos ali, questionando os processos de Deus, mas não é. Porque assim, quem estava conduzindo esse povo pelo deserto? Quem estava conduzindo? Deus. Deus estava conduzindo esse povo pelo deserto, era o Senhor. A Bíblia diz que havia um cuidado sobrenatural, esse povo no deserto, olha que chique. Quando eles estavam caminhando, existia uma nuvem que durante o dia
dava sombra para eles. Essa nuvem não somente servia para dar sombra, ela estava os conduzindo, eles estavam sendo guiados pelo Senhor através daquela nuvem. Então, durante o dia, eles estavam protegidos contra aquele sol de 40 graus do deserto. E à noite, aquela nuvem era trocada por uma grande coluna de fogo, que aquecia-os com aqueles frios intensos também do deserto, e também trazia iluminação. Então era o Senhor que os estava conduzindo no deserto. Então aqueles 3 dias onde o Senhor está provocando sede no coração das pessoas, aquela nuvem os levou para um lugar. Aquela nuvem os levou para o nosso versículo 23 aqui. Acompanhe comigo a leitura do versículo 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. E essa é a razão pelo qual o lugar se chama Mara. Então o que aconteceu aqui? A nuvem estacionou num lugar, num oásis ali no deserto. Agora imagina, aquelas milhares de pessoas sedentas, quando elas veem aquela fonte de água no deserto, né? Aquela miragem, parecia uma miragem, mas não era. E eles saem correndo, e eles chegam desesperados para beber aquela água. Eles abaixam, bebem as crianças desesperadas, aquele povo entrando naquela água. Imagina aquele tumulto de gente. E eles, quando colocam aquela água na boca, eles experimentam aquela água, em vez de engolir, eles colocam para fora aquela água amarga. E aqui começa um grande questionamento, aqui começa uma grande murmuração, porque o povo começou a dizer: Moisés, por que o Senhor nos levou para esse lugar? Por que o Senhor nos levou aqui? O que haveremos de beber essa água amarga? E esse povo realmente começa aqui a um tempo de murmuração, reclamando do processo de Deus. Então a Bíblia diz que o povo, ele reclamou, e Deus fez um milagre paliativo. Como assim um milagre paliativo? Nós vamos entender ao longo desse capítulo. A Bíblia fala que o povo está tão reclamando lá, assim, então, que Moisés corta um pedaço de arbusto, joga na água, aquela água se transforma em potável, né, assim, doce, água doce, eles bebem, se alegram e tudo mais, mas depois, um tempo depois, aquele lugar voltou a ter as águas amargas, E os cientistas, eles ficaram assim: uai, mas peraí, vamos estudar esse lugar, vamos entender direitinho o que estava acontecendo ali. E os cientistas, eles concluíram o seguinte: eles fizeram testes naquelas águas amargas, e sabe o que eles descobriram? Eles descobriram que aquelas águas eram 100% potáveis. Que aquelas águas amargas eram 100% potáveis. E a razão, né, que aquelas águas eram potáveis é porque elas eram ricas em um remédio medicinal chamado dolomita. E essas águas eram ricas desse remédio, que possuía propriedades anti-inflamatórias, possuía propriedades analgésicas, descongestionantes, ou seja, substâncias importantíssimas para aquele povo que vivia consumindo água do rio Nilo, um rio sujo, um rio, né, teoricamente poluído, cheio de micro-organismos. Eles vinham com todas as doenças do Egito para dentro deles. Então existe uma mensagem de Deus aqui: esse povo havia saído do Egito, mas o Egito não havia saído deles. E quando eles bebem aquelas águas, jogam, cospem para fora e falam: mas por que Moisés nos levou a esse lugar, nos levou a esse deserto, estamos bebendo essas águas insalubres, por que isso, Senhor? Deus vai e faz um milagre paliativo para que aquele povo pudesse beber ali daquela água. Queridos, e Deus, Ele também, preste atenção nisso que eu vou te falar, Deus também, Ele nos leva a esses desertos. Esses momentos, essas tempestades que nós enfrentamos, Deus está nos levando a essas circunstâncias para, nos provando com a sua bondade, provocando a nossa sede, para que eu e você possamos tomar o seu remédio, para que eu e você possamos receber da sua cura. Então essas águas aqui, eles deveriam tomar com alegria, falando: obrigado, Senhor, as águas estão amargas, mas elas servem para a nossa cura. E queridos, essas águas, para que elas iam servir para o povo? Eles iam ainda viajar quilômetros e quilômetros no deserto,
seriam para sará-los, seriam para curá-los, seria para tirar de dentro deles toda doença. Eles precisavam daquele remédio, mas eles não quiseram. O que eles fizeram? Eles reclamaram. E queridos, paralelo a essa história, como nós podemos aplicar essa história? Muitas vezes você saiu do Egito, você tomou a decisão de vir para o Senhor, mas muitas vezes o mundo ainda está dentro de você. As formas de agir do mundo, as formas de falar do mundo, as formas de comportar com as pessoas, as formas de tratar com as pessoas são as mesmas. Queridos, nós saímos do mundo, mas o mundo ainda não saiu dentro de nós. Jesus precisa operar a sua cura, Jesus precisa operar a sua vida dentro de nós. E Deus nos leva a esses tempos, a essas provas, a essas circunstâncias. Ele provoca a nossa sede, Ele nos dá dessa água amarga. E como muitas vezes isso acontece na prática? Às vezes tem alguém te corrigindo. Quem é que gosta de receber correção? Levanta a mão, deixa eu ver os crentes aqui. Ninguém gosta de receber correção, mas as correções, elas são boas para nós. Às vezes essas correções, essas situações difíceis que nós estamos enfrentando, às vezes você quebrou financeiramente, às vezes você não sabe o que fazer. Poxa, eu preciso de reestruturar financeiramente, eu preciso procurar um curso, eu preciso procurar uma ajuda, alguém que vai me ajudar nesse processo, alguém que vai falar para mim: olha, irmão, você precisa cortar o cartão de crédito, olha, irmão, você precisa cortar o excesso da sua vida, porque senão isso vai virar uma bola de neve. Então essas situações difíceis, amargas que nós estamos enfrentando, é o Senhor dizendo para nós: eu tenho cura para você, eu tenho solução para você, eu tenho vida para você. Então muitas vezes Deus está usando um discipulado, não rasinho, não de pires, não. Deus está usando um discipulado profundo, que está trazendo confronto, mas que você não está gostando, mas que você está dizendo: isso é demais para mim, está entrando em áreas dos quais eu não estou dando liberdade. E aí você se sente incomodado, porque feridas dentro de você estão sendo tocadas. Mas o que isso representa, querido? Quando a situação vem e você não responde favoravelmente, isso é só uma evidência de que você saiu do Egito, mas o Egito ainda não saiu de dentro de você. E para Deus te conduzir pelo deserto, Deus te conduzir para uma terra prometida, Deus te conduzir para as suas promessas, todo mundo e todo lixo que nós carregamos precisa sair com esse remédio amargo. É amargo, mas é bom. É amargo, mas é bom. Diga para a pessoa que está do seu lado: é amargo, mas é bom. É amargo, mas é bom. E como eu disse para você, Deus fez ali um milagre paliativo. Eles beberam aquela água ali, mas olha o que acontece. A próxima fase, porque Deus, Ele tem o controle de todas as coisas, Ele é soberano, e Deus sabia o que viria na próxima estação dessa viagem. A Bíblia diz, versículo 27, Êxodo 15, eles depois chegaram a Elim. Olha a próxima estação, saíram das fontes de mar, as águas amargas, e chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Na próxima estação já era do conhecimento do Senhor. Deus falou assim: aqui nas águas amargas eles vão beber remédio ruim, eles vão beber remédio da tarja preta, ruim. Quando era criança, odiava remédio, tinha um gosto horroroso, mamãe dava assim, era remédio de verme. Então, essa estação aqui onde Deus estava tratando eles, porque Deus sabia que a próxima estação eles iam beber águas, lá ia ter palmeiras, lá ia ter aguinha de coco, lá eles iam ficar nadando naquelas águas. Mas queridos, o maligno fez, a situação, a murmuração fez com que eles reclamassem do tratamento de Deus. E eu acho que nem foi tão com graça aqui, essas palmeiras, esse oásis, esse próximo lugar que eles passaram. Porque eles ali em mar, eles não tiveram uma atitude quebrantada, ensinável, humilde. Eles reclamaram e ameaçaram do Senhor. Então, nesses momentos, onde nós não estamos entendendo nada, porque nós estamos passando por essa grande tempestade, qual deve ser a nossa atitude? Deve ter uma atitude boa. Diga assim comigo: eu devo ter uma boa atitude. Então, o primeiro ponto aqui, eu falei, ter uma revelação do amor de Deus, para nós vencermos com fé as tempestades. Em segundo lugar, nós me ajuda aí, ter uma boa atitude, mesmo quando não se está entendendo nada.
E o terceiro e último ponto aqui, ter toda a alegria com uma fé perseverante. Enquanto o pastor bebe uma água, eu queria que você desse um glória a Deus. Amém. Pode dar aleluia também de vez em quando, um amenzinho para ajudar o pastor a pregar também, né? Meus irmãos, Tiago 1, 2 e 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Será mesmo que isso está escrito certo? Será que eu mandei para a mídia certo? Está corretíssimo. Meus amados irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Se alegrar quando a tempestade vem, dar saltos de alegria quando a tempestade vem, sim, porque a prova da nossa fé produz perseverança. E eu queria contar para você um dos momentos mais desafiadores que eu e a minha esposa, a pastora Luana, nós enfrentamos aí. Nesse ano nós estamos fazendo 10 anos de casamento. Quando eu me casei com a Luana, eu sempre era líder de criança, né? Estava muito envolvido com criança e tive muita segurança na Luana, que também sempre gostou muito de criança. Então eu falei, amor, estou me casando com 28 anos, eu acho que eu casei tarde, mas foi no tempo de Deus. E eu não quero demorar muito para ter filho, porque eu não quero ser avô de criança. Criança é muito cheio de energia, né? Criança é muito... Então eu quero aproveitar esse momento. E assim, quando se passaram 2 anos, né? 2 anos, a primeira fase do casamento ali, curtindo muito lua de mel, nós tomamos a decisão de retirar o anticoncepcional. Né? E aí a minha expectativa é, não, vai ser agora, nesse primeiro mês, porque nós somos jovens e tal, né? Estamos com os hormônios à flor da pele. Mas queridos, o que aconteceu? Aquele 1 mês se transformou em 1 ano. Em 1 ano, todos os meses, vários testes de farmácia sendo descartados, um atrás do outro. E até aí tudo bem, nós procuramos ajuda médica, fomos no postinho, fizemos os exames e tudo, e os médicos falaram, olha, está tudo bem, mas uma coisa que não estava bem é que a gente não estava engravidando, então a gente estava em procura de resposta, em busca de respostas. E aí, queridos, a minha esposa, ela sempre ficava muito abatida nessas situações. E aí um dia nós estávamos assistindo um jornal na televisão, e aquela notícia trágica, né? Qual que era a notícia? Mãe abandona um bebê num córrego, assim, na beira de um córrego, era um córrego horrível, e a mãe colocou um bebezinho lá, recém-nascido naquele córrego. Nós falamos assim, que horrível, que coisa desumana. Beleza, a Luana saiu da sala, foi para o quarto, e passou assim, talvez uns 10 ou 5 minutos, eu entro no quarto, talvez para ir no banheiro. Quando eu olho para a cama, eu percebi que a pastora Luana, ela estava em parafuso. Sabe quando a gente fica em parafuso? Vocês sabem o que é isso, ficar em parafuso? Você fica assim, ó, aqueles pensamentos na nossa cabeça, né? Aquela dúvida, aquela incredulidade, aquela coisa assim, né? Ela estava desse jeito, e aquela cara assim. E eu perguntei para ela, amor, o que é que aconteceu? O que é que está acontecendo? Ela falou assim, aí ela já começou a desabar, a chorar. Ela falou assim, amor, por que Deus... Olha aí as dúvidas, os questionamentos. Por que Deus dá um bebê para uma mulher dessa que nem quer uma criança? E eu que quero gerar filhos, eu que quero ter filhos, o Senhor não me dá. Queridos, naquele dia eu percebi que não só a Luana, mas nós estávamos vivendo uma grande crise na nossa fé. Então, daquele dia em diante, percebendo, né, o coração da pastora Luana, aquela tristeza, né, a fé lá embaixo, né, questionando muitas vezes o Senhor. Então, daquele dia em diante, eu sempre tenho o hábito de orar com a Luana, né, nós como casal oramos juntos, e daquele dia em diante eu pesquisei todas as promessas na Bíblia sobre geração de filhos, todas elas.
E aí no nosso momento de oração, eu colocava a mão na barriga da Luana e começava a declarar as promessas. Uma delas foi, a promessa que diz: Ele faz da mulher estéril mãe de muitos filhos. Outro texto que diz: os filhos são recompensa do Senhor. E até mesmo o texto de Raquel, desesperada por filhos, dizendo: dá-me filhos, senão morro, Senhor. Até esse texto eu orava, impunha a mão sobre a barriga da Luana e ficava ali declarando as promessas. E um dia, tendo meu tempo a sós com Deus, lendo o livro de Hebreus, lendo o capítulo 11 de Hebreus, o capítulo dos heróis da fé, onde a Bíblia fala sobre a fé, eu li o versículo 6. E o versículo 6 desse capítulo, naquele dia, fez todo sentido, toda a diferença. Deus marcou de caneta neon o versículo 6 para mim. O versículo diz: sem fé, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que do Senhor se aproximam, precisa crer que Ele existe, e Ele é recompensador daqueles que o buscam. Então, quando eu li esse texto, eu falei: uau, se eu tiver uma fé que agrada ao Senhor, se eu tiver uma fé que faz o coração do Senhor se alegrar, se agradar, o Senhor vai me recompensar. Então essa palavra recompensa foi onde o Senhor marcou 2 vezes com a sua caneta em neon. E eu saí correndo para a Luana e falando assim: amor, Deus falou comigo na palavra, nós já estamos grávidos. E a Luana olhou para mim assim: mas como? Eu não fiz o teste, né? Eu falei assim: amor, nós já estamos grávidos, Deus me deu essa promessa, e é sobre essa promessa que nós vamos caminhar, nós vamos lançar a nossa fé, nós vamos lançar a nossa confiança na palavra. Então ficamos ali nos alegrando, e o meu coração mesmo foi esse, eu fiquei assim, me alegrando, naquela aprovação, mas orando a palavra, declarando ali que nós já tínhamos o nosso bebê, E aí os próximos meses, depois desse tempo, o ciclo ainda vinha, mas eu já percebi, porque nós estávamos orando a palavra, declarando a palavra, sendo específicos. Uma das coisas que a fé, como a fé vai operar, seja específico. Às vezes o Senhor quer que você fale, seja específico sobre aquilo que você deseja. E aí orando aquela promessa, a nossa fé sendo encorajada. Até mesmo a Bíblia diz, lá em Romanos 4:20, olha o que diz lá em Romanos 4:20. A Bíblia diz: mesmo assim, não duvidou. Quem não duvidou e nem foi incrédulo? Abraão. Abraão também vivia um tempo como esse, mas ele não viveu 1 ano esperando um filho. Ele viveu anos da sua vida, mais de 25 anos, esperando o cumprimento de uma promessa de que ele seria pai de multidões. Mas a Bíblia diz que Abraão não duvidou, que Abraão não foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas ele foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Foi isso que eu e a pastora Luana nós ficamos fazendo, enquanto estávamos gerando aquela promessa, trazendo a palavra do Senhor para os nossos lábios e devolvendo para o céu aquela palavra. Nossa alegria era: nós já estamos grávidos. E se passaram 3 meses, e aquele 3º mês, aquele teste de farmácia não foi descartado, porque nós descobrimos que nós estávamos grávidos da nossa primeira promessa, da nossa filha. E queridos, por que eu estou dizendo isso para vocês? Isso é um testemunho, porque é um padrão bíblico, acontece assim. A Bíblia diz em Hebreus 6:12, imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Imitem esse exemplo, daqueles que estão se movendo em fé, daqueles que no meio das tempestades estão colocando a sua fé em ação e estão sendo vitoriosos. Então eu queria que você ficasse em pé no seu lugar, eu queria que nós juntos revisássemos esses 3 princípios que eu creio você vai colocar em fé, você vai colocar em ação esses princípios. Vamos ler juntos para fixar no nosso coração, vamos lá? Então a fé que vence o mundo, para ter uma fé que vence o mundo, vamos lá, qual é o primeiro princípio? Ter revelação, amor de Deus por nós. Em segundo lugar, ter uma boa atitude, mesmo quando não se está entendendo nada. E em terceiro lugar, ter uma alegria com uma fé perseverante.